Senhor. Que a tua paz reine sobre nós outros. Queremos te dar honra e glória por esse dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus os bendiga a todos. Igreja, graças a Deus por esta manhã que estamos aqui. No Salmo 27 diz assim: Jeová és minha luz e minha salvação. De quem temerei? Jeová é a fortaleza de minha vida. De quem hei de atemorizar-me? Não temos que temer a nada e a nadie, porque Jeová é minha luz e minha salvação. Amém? Quando nós estamos debaixo da proteção do Eterno, estamos protegidos. Já estamos falando a palavra. Estamos debaixo da proteção do Eterno. Somos protegidos do Senhor. E estamos aqui em nome de Cristo Jesus. Amém? Nesta manhã queremos glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, dar honra e glória a nosso Deus, porque Ele é digno de ser alabado, e glória a Deus que Deus tenha renovado nossas forças para estar na casa do Senhor hoje. Porque o inimigo, hoje a predicação é a guerra espiritual. E vamos falar sobre isto hoje, sobre a guerra espiritual. Porque estamos passando um tempo de guerra. E muitas vezes não estamos entendendo. Então, se em nome de Cristo Jesus, ahorita vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor, depois vamos entrar na palavra de nosso Deus, amém? Porque Ele é digno de ser adorado. Vamos adorar com todo o nosso coração. Vamos adorar ao Senhor com alegria em nossos corações. E vamos dar graças por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Aleluia. Graças, Senhor Jesus, por esta manhã. Graças pelo teu poder, Deus. Graças, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Pode acender a luz aqui, por favor? Vamos glorificar ao Senhor nesta manhã. O tema hoje é guerra espiritual e como vencer esta guerra. Estamos num tempo difícil. E primeiro eu vou falar um pouquinho como vamos falar da guerra espiritual. No primeiro eu quero falar um pouco. Nós para entrar numa guerra espiritual, temos que conhecer o nosso inimigo. Então, se vamos primeiramente falar das estratégias do inimigo, das coisas dele, depois vamos falar o que Deus faz quando nós estamos com Deus. Amém? Então, se vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 6, e vamos ler do 10, 11 e 12. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aqui está nossa irmã que vai ler para nós outros. Glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer Efesios 6 y capítulo 10. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, permítame un segundito, hermanos. Me pasé hasta Corintios, perdón. Ay, aleluya. Pelos demais, hermanos meus, fortaleceis em lo Senhor e el poder de su fuerza. Pelos demais, hermanos, fortaleceis. Aonde? Em quem que temos que fortalecer? Em quem? Em o Senhor. Em el Senhor. Porque Ele que é a nossa força. Efésios 11. 6:11. Vestir de toda a armadura de Deus, para que podeis estar firme contra as chances do diabo. Efésios 6:12. Porque não temos luta contra sangue e
carne, senão contra principados, contra potestades, contra los governadores de las tinieblas e este siglo contra hostes espirituais de maldade em las regiões celestes. Quero dizer para vocês que quando nós estamos falando de guerra, vamos imaginar agora uma guerra aqui na terra. Não estou falando de guerra espiritual, estou falando de guerra agora física. Se nós outros, o exército, quando vai numa guerra, ele tem que preparar seus soldados. Ele tem que preparar o povo que vai trabalhar com eles, os soldados que vai trabalhar. Eles vão mirar e não mais vai assim, não. O que ele tem que fazer? Ele vai ter que fazer, estudar o inimigo. O que o inimigo faz? O que o inimigo está preparando? O que o inimigo pode fazer? E é isso que nós outros temos que aprender, que também a mesma estratégia daqui da terra, de uma guerra espiritual aqui na terra, é uma guerra espiritual das coisas que é do céu com o inimigo. Temos que entender que ele também prepara as suas. Mira, uma guerra, quando vai ter uma guerra, a batalha é com a terra, com o mar e com o aire. Não é verdade? Nas coisas espirituais, lo mesmo. Nas coisas espirituais é o mesmo também. E nós outros temos que preparar para vencer este inimigo. Porque ele não vem para julgar. Ele vem com muita força. E temos que pedir a Deus que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria, que Deus nos ajude a vencer esta guerra espiritual, que não é fácil. Mas quando estamos com Deus, você tem toda a força do mundo para vencer o inimigo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Quero dizer para vocês que vamos ler Ezequiel 28. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 28, 12. Dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mira, eu quero falar para vocês que antes de Lúcifer ser echado para a terra, que antes ele chamava Lúcifer, e depois, quando ele foi echado, o nome dele se cambiou para Diabo, Satanás e outras coisas mais. Ele era o que aqui que está dizendo? Ele tinha perfeição, ele tinha sabedoria e era hermoso. E Lúcifer era um anjo querubim, ungido. Leu 28, 17, hermana. Amén. Ao 19. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Espera um pouquinho, mira. Amém. Ele, por causa da hermosura que ele tinha, ele perdeu todo, até a sabedoria. Continua, hermana. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
Todos los- 19. Amén. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Quando ele já caiu del céu, foi echado del céu, ele estuvo aqui, as pessoas quando lo mirava já era espanto. Ele já não tinha hermosura, era espanto, Aleluya. espanto. Aleluia. Agora, e Lúcifer? Perdeu a força? Não. E vou provar como ele não perdeu. Apocalipse 12:4. Aleluia. Y su cola arrastraba la tercera parte de las Para aí, estrellas. vamos para aí. Mira, com sua cola arrastrava La tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Mira, para você virar que ele não perdeu a força. Porque com sua cola ele arrastou. Então ele não perdeu a força. E por isso que ele continua aqui na terra fazendo tanta desordem. E nós outros, como servos do Senhor, necessitamos clamar a Deus. Irmã, vai buscando Juan 8:44. Nós temos que buscar de Deus, porque Ele não está julgando. Ele não está julgando com tua casa, Ele não está julgando com seu trabalho, Ele não está julgando com sua vida, Ele não está julgando. Se nós outros, Ele tem força. A palavra do Senhor diz isto. Se nós outros não tiver debaixo da cobertura da sangue de Cristo, não sei o que pode passar com nós outros. Amém? Amén. Por favor. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre querréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira que o que ele vem. O diabo vino para fazer divisões. Ele é o padre da mentira, está escrito lá aqui na palavra. Ele é homicida. Ele vem para roubar, matar tua vida espiritual com Deus. Porque a gente quando pensa, é homicida, vai matar aquela pessoa, não. Ele vem para roubar, matar a sua vida. Ele é um homicida. Ele vem para matar a tua vida espiritual. Ele tem estratégia para isso. E se nós outros não buscar dele, Senhor, está escrito aqui o que ele fazem. Porque eu estou falando para vocês, primeiramente foi que eu falei, que eu estou falando o que ele pode fazer, mas também vou dizer o que ele não pode fazer. Amém? Então, se eu quero, Apocalipse 12:9, irmã. Amém. Que ele já não, ele é chamado de Satanás, ele é chamado de diabo, porque ele não mais vem para dividir, ele vem não mais para destruir, ele é mentiroso, ele é o padre da mentira. Amén. Por favor, hermana. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero. Engaña quem? Al mundo inteiro. O mundo inteiro ele engana. Ele não engana uma pessoa. Ele não vem para enganar uma pessoa. Ele vem para enganar o mundo inteiro. É o trabalho dele, irmãos. Temos que entender isso. Que quando a nossa casa está em guerra, ele vem para querer destruir a igreja. Ele vem para querer destruir tu casa. Ele vem para querer destruir tu filho. Ele vem para querer destruir tu trabalho. Ele é o trabalho dele. Ele vem para destruir o mundo inteiro. O mundo inteiro. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
E Satanás é tramposo. Ele quer fazer coisas, ele hace coisas que nós outros, ele vem despacito, irmão. Ele vem despacito com ideias, ele vem despacito com coisas. Por quê? Porque se ele já vinha com muita força, você fala, mas quando ele vem despacito, ele vem trabalhando em tu mente, ele vem trabalhando em seu coração, ele vem te contaminando de pouquinho em pouquinho. Na hora que você vai mirar, você já não tem forças, você não tem forças para nada. Então, irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês, que ele veio para roubar as nossas vidas espirituais. Ele não quer que nós outros sejamos guerreiros. Ele quer que nós outros perdemos essa guerra. Não? Irmã, lê Juan 8:44. Não, 2 de Coríntios 6:15. Amén. Segunda de Corintios 15 dice así: y el que concordia Cristo, ¿en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? E Belial, que significa perverso, incrédulo, que já está na própria palavra, já está dizendo incrédulo. É o que ele quer, que nós outros sejamos incrédulos, não creemos em nada. É o que o inimigo quer, que nós outros não creemos em nada. Eu já não vou mais fazer isso, eu não creio em nada. Nada ele não quer que nós outros creemos. E não quer que nós outros hacemos nada para o reino de Deus. Se nós outros estamos numa guerra espiritual, os servos do Senhor têm que lutar, os servos do Senhor têm que guerrear, os servos do Senhor têm que pôr uma armadura para ter esta proteção do eterno, em nome de Cristo Jesus. Amén. Aleluia. Juan 8:44. Juan 8:44. Ese ya lo leímos, pastor. Ya lo leímos. Sim, já lemos. Primera de Juan, Primera de Juan Juan 5:19. Não, 1 de Juan 5:19, está certo, irmã. Amén. Primera de Juan 5:19 dice esto: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mira, o mundo inteiro está debaixo do maligno. O mundo inteiro está debaixo do maligno. E como nós outros podemos nos proteger? Como podemos fazer para nos proteger se o mundo inteiro está abaixo do maligno? Irmãos, temos que pedir uma proteção do eterno. Deus está nos ensinando aqui. Ele está mostrando para nós. Fala, mira, conhece um pouco do teu inimigo. Conhece um pouquinho do teu inimigo, porque você vai lutar com ele. É com ele que você está lutando dia por dia. Você está guerreando com ele dia por dia, porque não tem força, porque isso, porque você está guerreando, você está com toda esta armadura, com todo para ter essa defesa do inimigo. Está dizendo aqui, o mundo já é do maligno. E aqui nessa palavra está dizendo que ele está na terra, irmãos. Sabei que somos de Deus. O mundo inteiro está debaixo do maligno. Nós outros necessitamos de pedir a Deus que nos ajude, que nos sustente. 1 de Juan 2:15. 2:15. Primera de Juan 2:15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque muitas vezes as coisas do mundo nós outros põe na primeira do que Deus. Eu vou fazer isto primeiro, depois se sobrar tempo eu hago isso para Deus. Eu vou fazer aquilo depois para Deus. Primeiro não sei o que, depois para Deus. Deus se queda no segundo plano, sendo que Ele tem que ser o primeiro plano na nossa vida. Deus é o primeiro em nossas vidas, em tudo que vamos fazer. Se nós outros queremos que a nossa vida vá bem, se queremos que o nosso matrimônio vá bem, mira, se queremos, e não vai só de um, vai de los dois. Os dois, o matrimônio dos dois se fazem um. Se um não quer, irmãos, você continua, porque a salvação é individual.
A salvação é individual. Você tem que pelear com esse inimigo todo o tempo em sua vida. Todo o tempo você está guerreando e guerreando e clamando a Deus e pedindo para Deus: Senhor, me livra, Senhor, delas trampas do inimigo. Me livra, Deus eterno, em nome de Cristo Jesus. Outra coisa que o inimigo hace nós outros ter, ele hace que nós outros muitas vezes temos muito orgulho, muita soberba, e ponemos as outras coisas na frente e Deus se queda depois. Eu quero dizer para você que Deus tem que estar na frente de todo o que você vai fazer. Primeiramente, Ele tem que estar na frente de tudo o que você vai fazer. Pode ler João 10:10. O ladrão não vine senão para hurtar e matar e destruir. E é venido para que tenha vida e para que ela tenha em abundância. Quem te pode dar uma vida com abundância? Somente Deus. Somente Deus é que pode te dar esta vida com abundância. Somente Deus é que pode te levantar a cada segundo de sua vida. Somente Deus é que pode abrir porta onde não há porta. Somente Deus é que pode transformar vidas. Aleluia. Muitas vezes você pode orar, clamar ao Senhor e falar: Senhor, por que não está passando? Deus está escutando a tua oração, mas Deus está mirando a tua perseverança. Se você vai permanecer, porque muitas vezes oramos um pouquinho e já pensa que não é todo. Nós outros estamos numa guerra espiritual, estamos numa luta espiritual. Temos que pelear e pelear. Todo o tempo temos que estar peleando com o inimigo. Mas quem nos dá esta força? Somente Deus. Somente Deus é que dá esta força para nós outros, para lutar com o inimigo. Em Efésios 6:10 está dizendo assim. Tem aí, irmã? Efésios 6:10. Efésios 6:10. É que eu pus bastante passagem também da palavra do Senhor. Efésios 6:10. Pelo los demais hermanos míos, fortalecei no Senhor o poder de sua força. Solamente Deus pode te dar esta força que tu necessita. Solamente Deus é que pode te levantar. Solamente Deus é que pode fazer tudo aquilo que você está pedindo. Solamente com o poder de Deus. Em 2 de Coríntios 10:4. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, senão podemos em nosso Deus para a destruição da fortaleza. Temos que lutar e pôr na mão do Senhor, entregar na mão do Senhor. Não desista fácil, mano. Não desista. Você sabe que quando nós outros vai numa guerra, quero dizer algo para vocês. Quando estamos na guerra, há uma união da gente. Tem uma pessoa que guia e os outros têm que seguir. Sem reclamar, sem nada. Entrar na visão que vai sair tudo bem. Que vai sair tudo bem. Que vai sair tudo bem. Agora se um começa a pensar e vai lá contamina a cabeça do outro, e outro pensa e contamina, esse exército não vai poder sair adelante. No seu trabalho, tu líder habla, você tem que fazer o que tu líder falou. Tu líder sabe que está falando, porque ele não vai fazer coisa para destruir o seu próprio trabalho, suas próprias coisas. Temos que lutar forte, temos que estar unidos.
unido en el Señor, unido en el Señor, guerrear pela casa del Senhor. Aleluia. Sim. Quando vem falar, sabe o que? Não me contamina, você sabe por quê? Porque eu quero estar na presença de Deus. Eu sou um soldado valente, eu sou um guerreiro do Senhor, eu sou lutador, estou aqui pela obra do Senhor, pela obra do Senhor. E é isso que Deus quer de cada um de nós outros. É isso que Deus quer que nós outros. Irmã, você já leu 2 de Coríntios 10, 4? 2 de Corintios 10, 4. No lo hemos leído, pastor. Pode ler, por favor. Sí. Porque a arma de nossa milícia não são carnais. Podemos em Deus para que a destruição de nossa fortaleza. Isso nós outros já leemos. 1 de Pedro 5, 8. 1 de Pedro 5, 8. Aleluia. 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Seja sóbrio. Esteja com a tua cabeça no lugar. Esteja com a tua cabeça no lugar. Seja sóbrio. Seja sóbrio. Não deixa, mira, o adversário, o diabo, como leão rugente, anda ao redor buscando a quem devorar. Quem devorar a quem? A mim, a você, a qualquer um que apareça na frente. Ele não importa se é cristiano, se não é cristiano, ele quer devorar, ele quer acabar. É o trabalho dele. Agora, e o nosso trabalho? O que é o nosso trabalho na área espiritual? O que é o nosso trabalho? É orar, buscar do Senhor, glorificar ao Senhor. Amém. Hermana, lê para mim agora Efésios 2:2. Amén. Efesios 2 dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijo de la desobediência, em los quais anduvistes em outros tempos. Deus quer nos livrar, Ele quer nos bendecir, Ele quer nos sustentar. A palavra do Senhor está dizendo que nós outros aqui em 1 de Pedro 5:8, que nós outros temos que ser sóbrio e velar por nossos adversários. Ele vem, o inimigo ele vem também como coletivo. Ele vem para destruir família, ele vem para destruir a comunidade, ele vem para destruir todas as igrejas. E ele vem para quitar a nossa paz, quitar a nossa alegria. Ele vem para trazer guerra sobre o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa casa, o nosso estudo. Quando estamos estudando, quantos jovens que estão no final do estudo, que está estudando da universidade, na escola, e para no finalzito. Ele tem guerra, muitas guerras, muitas vezes, e desiste no final. Já estudou quantos anos e no final desista. O inimigo não quer que você seja vitorioso em nada. Ele quer quitar tua paz, quer quitar tu gozo. Ele quer te levantar, e Deus quer te levantar você nesse dia, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Ele vem numa guerra local. Local é como casa, igreja, e também ele vem em nações, como guerra, para nos destruir. Porque ele está dizendo que este mundo já é dos malignos. Então, se nós outros vinimos num mundo
que está terrível. Nós outros necessitamos todo o tempo da cobertura do nosso Deus. Todo o tempo necessitamos. E também está falando para nós outros que não somente ele vem na terra, ele vem na parte local, ele vem em parte coletiva, onde tem ele, porque ele sabe porque ele vem em parte coletiva, porque ele sabe que aquelas pessoas lhe gostam de comunicação, de conversar, então ele vem para querer também destruir. Mas ele também vem nos cosmos, nas coisas do aire celestial. Ele vem para trazer, tanto é que se você lê Efésios 12, 6:12, por favor. Amén. Efesios 12 dice así. 6:12. Amén. Efesios 6:12, perdón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para que você mira que o diabo também tem uma hierarquia. Ele tem um comando. Ele tem as potestades, tem os principados, tem os governadores da tiniebla. Ele tem. E nós outros que somos cristianos. E nós outros? Nós outros, eles têm ordem nestas áreas. Nós outros também temos que aprender a ter ordem nas coisas do Senhor. Se nós outros agora, vou dizer para vocês como nós outros vai pelear com esse Satanás e pôr ele abaixo dos nossos pés, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós outros não podemos, mas servimos aquele que tudo pode, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Cristo Jesus. Amén, Jesús. O inimigo, ele não quer de forma alguma que nós outros oramos. Porque quando nós outros oramos, irmãos, o inimigo não tem força com nós outros. Quando nós outros oramos, entregamos tudo nas mãos do Senhor, o inimigo não tem força. Quantas vezes nós outros dobramos nosso dia por dia? Na casa do Senhor tem uma vez dia de oração. É pouquinho tempo, 40 minutos, menos de uma hora. Para nós outros vir orar, para nós outros ser uns soldados fortes, para esta igreja ser forte. Onde está o povo? Onde está o povo? Onde está o povo? Domingo, eu sei que dá ganas de levantar mais tarde, é domingo, hoje é domingo. Mas nós outros temos que preparar a guerra espiritual. Nós outros temos que preparar o nosso espírito. Temos que guerrear com o inimigo. E se nós outros não preparar, você sabe o que? Os soldados, eles têm que fazer muito exercício. Eles passam por abaixo não sei do que, subem não sei aonde, fazem assim. Eles têm que ter resistência. Qual a resistência que temos nós outros espiritual? Que o inimigo vem com uma palavra nos tumba. Que resistência que temos, amados. Que resistência que temos. Que não podemos escutar nada que nós não estamos que passa com nós outros. Que passa com nós outros. Sangue de Cristo tem poder para repreender todo o mal. Sangue de Cristo tem poder para repreender todo o mal. Nós temos que clamar ao Senhor, pelear, para nós poder. Mira, oração é alimento. Um soldado não pode ir para a guerra sem alimento, porque ele pode estar com muita força nos braços, mas deixa ele sem comer, ele se queda débil. Nós temos que se alimentar espiritualmente. Porque quando se alimentamos espiritualmente, o inimigo não tem poder sobre nós outros. Nem uma palavra, nem nada vai nos estorvar. Porque eu adoro e glorifico a meu Deus. Se nós outros não queremos escutar nada, se nós outros não queremos ter
regras das coisas, se não podemos ter nada, que tudo se quedamos sem com sentimentos, não podemos ser uns soldados. Porque os soldados, eles têm que fazer exercício duro, eles estão desmaiando, as pernas estão temblando e eles têm que continuar. A guerra, não, sabe, quando você entra na guerra, é forte, e você tem que pelear com o inimigo todo o tempo, guerrear com o inimigo todo o tempo. Agora, se você não se alimenta, não glorifica o Senhor, não ora, não vem na casa do Senhor, não faz ayuno, não faz nada, não participa de nada, não quero nada, o inimigo não mais faz, já caiu, porque não necessita muito. Mas quando o inimigo mira que tu peleia, que tu guerreia, ele fala: uau, eu não puedo com essa pessoa. Esta pessoa está coberta com a sangue de Cristo. Aleluia. E é isso que nós outros necessitamos, da cobertura. A gente diz assim: cada dia eu me sinto mais débil. Uai, quando você está participando na casa do Senhor, quanto menos você hace, menos você quer ser. A casa do Senhor é alimento para nós outros. Estou dizendo a verdade isso. A casa do Senhor é alimento espiritual, físico, é todo é alimento. Temos que dar graças ao Senhor, temos que glorificar ao Senhor, temos que falar: Senhor, me ajuda em todas as áreas, Senhor, que eu me sinto débil. Efésios 6:17. Efesios 6:17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok. A palavra de Deus. Se a gente não vem e não escuta da palavra de Deus, a palavra de Deus também nos alimenta, é que nos ajuda. A gente não quer estar muitas vezes distraído, pensando o que vai ser. Deus está falando para você aqui: mira, eu estou te ensinando a você vencer o inimigo. Você ora, você lê a palavra, que você vai se quedar muito forte. E o inimigo não vai ter força contra ti. O inimigo não vai ter força contra ti. Irmã, lê para mim aí, por favor, Salmo 119:16. Amén. Salmo 119:16 dice así: susténtame conforme a tu palabra, conforme a tu palavra, y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, perdón. Conforme tu palavra eu viverei. Por isso estou te falando. A palavra é sustentação e é alimento. A palavra é sustentação e alimento. E o inimigo não tem poder quando você lê a palavra, quando você aplica as coisas do Senhor em sua vida. Amém? Aleluia. Quando você tem a proteção de Deus, e você vai vencer o inimigo. Efésios 6:18, irmã, por favor. Sí, amén. Efesios 6:18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amém. A oração. Aí está falando da oração. Orando só uma vez na semana, de vez em quando, todo tempo. Todo tempo. Na hora que você ora todo tempo, o inimigo não tem força para te dizer nada. Sabe por quê? Porque não vai entrar. Porque você está com a unção nos ouvidos e não pode entrar. Você tem a mão de Deus sobre ti e não vai poder entrar. A gente pode falar o que quer, não vai passar dentro da tua mente, porque você está orando, clamando ao Senhor,
todo tempo. E quero dizer para você, se nós outros vai na guerra sem nenhuma arma, nós outros vai lá com uma arma lá, um calibre 22, um 32, ou um 38, aí se o inimigo está com uma metralhadora, nós outros temos que estar com essa metralhadora na mão da palavra de Deus. Na hora que ele vem, sale em nome de Jesus, sale da minha casa, sale de meu pensamento, em nome de Cristo Jesus. Nós outros temos a arma mais poderosa. Nós outros temos a arma mais poderosa que é nosso Deus. Ele repreende potestade, principado. Pode vir todas as legiões de Satanás. Está repreendido em nome de Cristo Jesus. Está repreendido em nome de Cristo Jesus. Ele é o nosso libertador, que libertou o povo de Israel, que vai libertar nossa casa, que pode libertar. Mira, coisas que para você se pensa que é impossível, para Deus é possível. Confia, deposita fé em Deus, espera no Senhor, não se queda hablando, está nas tuas mãos, Senhor, e eu sei, Senhor, que as tuas mãos poderosas vai trabalhar nesta área que eu necessito. É isso que Deus quer de nós outros, que nós outros podemos depositar a fé. Mira, Josué, quando estava aí na batalha, ele falou assim: Senhor, ai, Padre, haja que o sol para. E o sol parou. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é misericordioso. Deus é que hace mover todas as montanhas. Você vai ler também em 1 de Reis 6:18, também está falando. E Eliseu também. O Eliseu estava aí aflito aí. E a gente tem aí a passagem, irmã. Amém. Lê. Segunda de Reyes 6:18 dice así: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Você mirou? Eliseu pediu e Deus escutou. Por que Deus escutou? Porque ele estava obedecendo. Aleluia. Ele não estava renegando, ele estava obedecendo. E é isso que Deus quer com cada um de nós outros, irmãos. Ele está dizendo: ora, clama. Ele está querendo que nós oramos. Nós temos que ter esta armadura. Orar e clamar ao Senhor, porque Ele que vai renovar as nossas forças. É Ele que vai renovar as nossas forças. Aleluia. A palavra de Deus tem poder. A oração é alimento. Não, irmã, não podemos parar de orar. Irmã, lê Hechos 4:31. Amén. Hechos 4:31 dice: cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Mira, para um pouquinho, mira. Quando houveres orando em lugares que estavam congregados, temblou. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, eu quero dizer para vocês que todos que oravam no lugar onde estava congregado, nós outros congregamos aqui, todos nós outros temos que orar juntos para esta igreja sair adelante. Se eu ralar para este lado, o outro ralar para aquele outro lado. Se que não é, mira, irmãos, tem gente que não está nem preparado espiritualmente, se queda dando conselho para outras pessoas, em vez de levantá-lo mais da tumba. Nós outros somos guerreiros do Senhor. Cada que está aqui são guerreiros do Senhor.
Cada um que está aqui são bendecidos. Deus te escolheu. Deus te trajo vocês desse lugar. Foi Deus que te trajo você nesse lugar. Não mais é pesado, eu vim porque me chamaram. Mas você sabe, quando a pessoa que te invitou, Deus usou esta pessoa, mas Deus também o que hizo. Falou, amigo, eu estou te trazendo neste lugar para você ser bendição neste lugar, para que você ajude este lugar. A gente muitas vezes pensa que quando está fazendo coisa, está fazendo para mim. Eu quero dizer bem claro para vocês. Ok, se vocês fazem, pode dizer que estão ajudando a pastora, mas estão fazendo para o reino de Deus. É para o reino de Deus. É para o reino de Deus. É para o reino de Deus. E a recompensa vem do eterno. E essa recompensa, você nunca, nem eu, nenhuma pessoa pode pagar. A recompensa do Senhor. A recompensa do Senhor é grande. É salvação, é saúde, é amor, é tantas coisas para a vida de uno. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Não habla negativo dentro da tua casa, porque você contamina a tua própria casa. Não habla negativo dentro da sua casa. Você contamina a sua própria casa. Melhor se quedar callado. Habla a palavra que edifica. Essa história que o povo quer saber, isso é contaminação. Eu quero saber o que Deus tem para nós outros. É isso que é importante. Eu quero coisas que edificam a minha vida, a minha casa. Aleluia. E aqui está dizendo: quando o vieram orando em lugares que estão congregados, temblou. E todos foram cheios do Espírito Santo. Se nós outros tivermos uma unidade aqui, todo mundo começar a orar. Sabe por quê? Muitas vezes começamos a orar, muitas vezes não temos força. Então começamos a orar, não temos forças. Mas amanhã você ora também sem forças. Ora também. Depois da manhã não tenho força, continua orando. Depois você não tem, continua orando. Você sabe o que? O inimigo vai sair em nome de Jesus. E você a tua força vai vir. E você vai ser renovado em nome de Jesus. E você vai ser renovado em nome de Jesus. Porque é guerra. É guerra. A guerra não é fácil, nem na área da terra e nem espiritual. Não é fácil, é guerra, amados. É guerra, você tem que lutar. Mira, nossa vida aqui na terra é passageiro. É passageiro. Eu estou falando isso porque, mira, a minha irmã, a primeira coisa que ela nem enferma estava. Aí, não quero nem falar muito dessa situação, mas eu quero falar. Ela não estava nem enferma. Aí o que passou? Falaram que ela ia sair viernes do hospital. Jueves falaram que ela ia sair viernes do hospital. E viernes entubaram ela e viernes ela morreu. A nossa vida, nós outros não sabemos. Não sabemos. Minha irmã, uns dias antes, não tinha nada, estava bem. Então, se nós outros irmãos temos uma eternidade, temos que pensar nesta eternidade. Eu estou sempre falando isso para vocês, que não é, eu não posso dar salvação para a irmã Yolanda, e a irmã Yolanda não pode dar salvação para mim tampouco. Eu tenho que buscar, sou eu. E você sabe o que? Se o seu esposo não quer vir, você anima teu esposo, vamos em nome de Jesus. A nossa casa, nós outros necessitamos do Senhor. E assim é com toda a família. Não queira ser birrincha com Deus, porque só saímos perdendo. Nunca, jamais podemos ganhar de Deus. E em todos os lugares tem problema, como tem problema em sua casa, tem muitas vezes problemas na igreja, problema em outros lugares, em todos os lugares. Em nosso trabalho também tem problema. A própria Bíblia está dizendo que o mundo é do maligno. Então é uma guerra todo dia, dia por isso, por aquilo. E nós outros temos que estar orando, clamando ao Senhor, buscando do Senhor, para que Deus renove nossas forças, para nós outros poder sair adelante.
para poder salir adelante em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 12, 25. Amén. Mateo 12:25 dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Está mirando, irmãos? Se nós outros se dividir aqui na igreja, não podemos, não vamos vencer. Por isso que temos que se unir. E todo entrar. Eu vou contar uma história que eu escutei um pastor dizendo isso. Ele estava dizendo assim, que ele foi para Israel e falaram para ele allá: aqui em Israel, para entrar no exército, tem que saber uma parte da Bíblia onde se guerreia. Ele, uau. Aí perguntaram para ele: quem que você pensa que nós outros temos lá? Qual personagem da Bíblia que nós outros seguimos? Perguntou para o pastor. Aí o pastor disse: Davi. Todo mundo pensa Davi, né? Porque Davi era um forte guerreiro também, não? Falou assim: Gideão. Gideão, por quê? Porque Gideão com 300 venceu 1.350. Mas Gideão falava assim: você aqui, aquele soldado aqui, aqui. Você aqui, aqui. Não é ditadura, irmãos. É para vencer o inimigo. Para vencer o inimigo. É como na companhia. O chefe habla: você trabalha aqui nesta área aqui, asa esse olho aqui, faz não sei o que, isso aqui você asa aqui. O chefe sabe o que está mandando fazer. Mas por quê? No final de tudo isso vai sair aquilo que eles estão querendo, o propósito que eles estão querendo. Assim é a casa do Senhor. Assim é a casa do Senhor. E se nós outros fizer isso também, irmãos, vamos ser vitoriosos. Não queira estar seguindo o outro, porque o outro seguindo o outro não vai chegar a nenhum lugar. Aqui é a casa do Senhor. Vamos escutar a palavra. Tudo que estamos dando aqui está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. E estamos pondo aqui para vocês mirar que não sou eu que estou inventando nada. Então tem um modelo para nós outros. Se nós outros lhe gusta ou não lhe gusta, isso é problema de nós outros também. Você tem todo o direito de não lhe gostar nada e de não concordar nada. Mas é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor temos que falar. Então, se eles estavam seguindo o que Gideão fazia, e eu quero dizer isso para vocês: nós outros temos que lutar pela obra do Senhor. Se Deus te pôs você aqui, você está aqui porque Deus te traz você aqui. Não a querer dar uma voltita porque depois vai regressar aqui outra vez. Porque fala: ninguém mandou você sair. Saiu porque pensando que aí está melhor. Se você sai com um problema em outro lugar, você vai estar com o mesmo problema. Porque muitas vezes é nós outros que tem que ser sanado. Então eu quero dizer para você: se muitas vezes não podemos cumprir aqui, aí também não vamos poder cumprir tampouco. Escute a palavra do Senhor. Escute a palavra do Senhor. Vamos trabalhar junto nesta igreja, com unidade, em nome de Cristo Jesus. Vamos guerrear por esta casa. Essa casa é do Senhor. Essa casa tem permanecido porque Deus quer que esta casa permaneça. Temos que pedir ao Senhor que nos ajuda a cada dia. Amém? E sabendo, lê outra vez, irmã. E sabendo que Jesús, los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Não podemos se dividir. Temos que lutar pela mesma
Nós outros pela mesma causa, estamos lutando pela casa do Senhor, estamos lutando por esse lugar, todos juntos em nome de Jesus. Já vencemos tantas batalhas e vamos continuar vencendo em nome de Cristo Jesus. Nosso Deus é poderoso, é misericordioso. Ele quer, e você sabe o que, amado? Ele quer que você ponha a armadura dele. Ele quer que ele fale assim: mira, pode vir de onde que seja, porque los demás hermanos míos fortalecei en el Senhor, porque Ele é tu força. Vesti de todas as armaduras de Deus, para que podeis estar firme e contra as acechanças do diabo. É solamente Deus que pode fazer isso. Quando você busca dele, Senhor, quando se entrega tudo na mão dele, Senhor, quando se faz a vontade dele, Senhor, você está forte, você está listo para guerrear, você está listo para repreender o inimigo. E é isso que Deus quer de cada de nós outros, que nós outros ponemos a armadura de Deus, começamos a buscar dele, Senhor, e o inimigo não vai ter poder sobre a sua casa, sobre o seu pensamento, sobre o seu trabalho. Aonde você estiver, Deus está contigo. Ele manda ángeles para contigo lutar. O inimigo foi que nem ele estava dizendo. O inimigo perdeu a hermosura, perdeu tantas coisas, mas ele não perdeu. Tanto é que ele arrastou. Então, se nós outros não podemos ser arrastrados pelo inimigo, nós outros temos que pôr a armadura de Deus e ter forças e forças para lutar e clamar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Fala: Senhor, renova minhas forças, Senhor. Renova minhas forças. Eu estou aqui, eu queria que a igreja se parasse. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor nesse dia que todo o mal, tudo que nos aflige, tudo que nos estorva, que nesse dia seja echado num abismo em nome de Cristo Jesus. E fala: Senhor, eu necessito de tua armadura, Senhor, sobre a minha vida. Eu necessito da tua palavra, eu necessito de mais fé, eu necessito de tudo isso. Ele está falando: mijo, eu quero que você ore, que você clame. Eu sou tua fortaleza. E sou eu que vou levantar tua casa. Sou eu que vou te levantar na vida espiritual. Mas me busca. Me busca. Como nós outros vai estar com na parte de alimento, se nós outros não se alimentamos espiritualmente, como vamos estar forte a nossa vida espiritual? E nesse dia, em nome de Cristo Jesus, vamos pedir para Deus. Deus Padre, em nome de Cristo Jesus, estamos aqui nesta manhã, Senhor. Necessitamos, Senhor, da tua armadura sobre nós outros. Necessitamos de ti, Senhor. Necessitamos, Senhor, do teu poder, Deus. Renova minhas forças, porque me sinto abatido. Habla com Deus. Fala: me sinto abatido, Senhor. Me sinto cansado, Senhor. Mas estou aqui em tu nome, Deus, porque eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, e eu creio que tu és Deus e és soberano, e eu creio que tu és o Deus que move as montanhas, e eu sei que tu és o Deus que repreende o inimigo. Eu quero, Senhor, o primeiro amor da minha vida, Deus, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. E Deus está falando: busca-me, busca-me, mijo, busca-me, miga. Clame ao Senhor, glorifica ao Senhor. Renova tus forças em Deus. Não deixe o inimigo soprar em tu ouvido. Eche ele fora em nome de Cristo Jesus. Há poder em la sangue de Cristo. Há poder em la sangue de Cristo. Não tem potestade, não tem principado.
Você tem a maior arma do mundo para repreender o inimigo. O nosso Deus soberano que hizo no céu e na terra e todo o universo. E em nome de Cristo Jesus, Padre, proteja a tua casa, proteja o centro missioneiro, a casa de recuperação. Levanta, Senhor, a cada membro desta igreja, levanta cada família desta igreja, levanta nossas vidas, levanta-nos, Deus, em nome de Cristo Jesus. Restaura-nos, Senhor, sana-nos, Deus, ajuda-nos, Senhor, repreenda o inimigo, Senhor. Que o teu Santo Espírito viva em mim, em minha casa, com meus filhos, com meus familiares, em nome de Cristo Jesus. Padre, te pedimos pelas pessoas que estão enfermas, Padre, em nome de Cristo Jesus, renueva suas forças, Deus, renueva em nome de Cristo Jesus, renueva suas vidas espirituais. Padre, te damos honra, te damos glória, Deus. O teu sangue tem poder para repreender todo o mal, e te damos honra, te damos glória, Senhor. Tu és soberano, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és o príncipe da paz, Senhor. E estamos aqui em nome de Cristo Jesus, pedindo a tua cobertura, pedindo a tua unção, Senhor. E pedindo, Senhor, esteja conosco todo o tempo, Senhor, pelo poder dela sangue de Cristo. E eu quero te dar graças. Graças por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Que Deus os bendiga a todos em nome de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos teus. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar para a oferenda. Vamos dar graças ao Senhor.